Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Studio Office. Me chamo Adriana Bandeira e hoje quero convidar vocês a transformar uma planilha simples de controle de vendas em um dashboard. Todo automatizado com fórmulas, gráficos dinâmicos, tabelas e menus interativos. Vamos lá? Essa planilha eu deixei no link da descrição do vídeo para que vocês possam baixar no computador de vocês e fazer junto comigo essa construção, tá? Aqui, só vou exibir uma aba, porque eu já adiantei colocando alguns ícones. Lembrando que esses ícones aqui eu peguei lá no site do Flat Icon, tá? Eu já tinha falado sobre ele no vídeo do cartão interativo. Então, eu escolhi esses ícones lá, mas eu já deixei aqui para vocês, tá? Também quis eles na cor branca, do qual lá vocês podem recolorir. Também deixei a logomarca aqui da empresa, do qual estamos fazendo esse dashboard, para nos basear na questão das cores. Primeiro vamos entender o que nós temos aqui de informação, tá? Se vocês assistiram o vídeo, se não assistiu, assista. Ele é bem rapidinho, é 1 minuto e meio, do qual eu conto do que é o dashboard, qual que é a necessidade da nossa cliente, tá? Aqui ela falou que ela sempre anotava as coisas no papel. Essas informações são fictícias, então fui eu que coloquei aleatório para a gente poder montar essa planilha. Mas são as informações que ela possui na casa dela anotada no papel, que agora ela vai passar para essa planilha. Nós temos uma aba compra. Na aba compra nós temos a data da compra, um código, tá? Eu acho interessante a gente manter um código para os produtos. Como no caso dela é muita variedade, então é interessante ter um código para diferenciar. O tipo, que ela vende blusa, calça, cropped, body, assim por diante, e o modelo, porque cada blusa, né, tem um modelo. Então, para poder facilitar aqui a blusa e o modelo. A quantidade de roupas que foram compradas nessa data, o valor unitário por cada peça e qual o valor que ela estipulou para venda, tá bom? Na aba Venda, nós temos a data da venda, o código do produto vendido, quantas unidades desse produto foi vendido e se ela deu algum desconto ou não. E no controle financeiro, nós temos aqui os valores fixos, né, que um pouquinho de variáveis, por exemplo, telefone, água, luz, né, que são variáveis também, e o valor das compras, que foi feito em cada mês. Nada disso daqui tem fórmula, tá? Então, para a gente poder automatizar, a gente vai deixar tudo com fórmula para quê? Para que quando iniciar um outro mês, isso daqui já seja calculado automaticamente. Bom, não é o correto, né, a parte do visual, porque o visual é a última coisa que a gente deve tratar. Mas, como eu já fiz a planilha, a gente vai fazer baseada na que já está feita. E também, para poder agilizar um pouquinho, nós vamos agilizar na parte de formatação. Até porque eu quero mostrar isso para vocês e é algo muito bom de trabalhar assim. Primeiro, é o seguinte. Quando a gente vai formatar com alguma cor, a gente vem aqui nessa paleta de cores, no layout da página, a gente tem aqui algumas cores pré-determinadas pelo Excel. Só que eu quero personalizar isso daqui. Então, a logomarca lá da minha cliente, ela é um cinza, um lilás. Então, eu quero personalizar dessa forma. Como é que a gente faz para poder personalizar a planilha? Vou mostrar para vocês. Então, aqui eu estou no PowerPoint. Eu coloquei a logo dela aqui um pouquinho maior. E venho aqui, ó, inserir esses quadradinhos. Eu vou inserir 3 quadrados. E vou pintar cada quadrado desse aqui na cor da logomarca dela, tá? Mas é da mesma cor. Como que eu faço? Então, eu venho nesse balde, venho com contra-gota e vou clicar aqui em cima, tá? Quando a gente clica em cima, observa que ele libera ali o código RGB. Então, esse código é justamente essa cor. Então, por exemplo, 2372151. Então, vou escrever aqui. 2372151. Já já vocês vão entender. Eu venho aqui nesse quadradinho, vou pegar um lilás aqui, ó. Aqui é um degradê, então pode
sofrer bastante alteração. Aqui é 190, 146, 177. 190, 146, 177. Aqui eu vou pegar a cor cinza aqui, ó. 119, 119, 119. Beleza, vou pegar então esses quadradinhos com essas cores e vou lá para o meu Excel. Para poder personalizar a minha paleta de cores, tá? Como que a gente faz? Então, aqui nessas cores, eu clico aqui na aba Layout da página, aí eu venho personalizar cores. Então, aqui eu tenho 6 ênfases. Então, a primeira ênfase eu venho aqui e vou colocar a cor do meu rosa escuro, que é 237, 2151. Beleza, venho aqui na outra. Que é 119, 119 e 119. E venho no lilás, na ênfase 3, mais cores. 190, 146, 177. Ok, então eu já tenho 3 cores personalizadas. Como que eu faço para as demais? Então eu venho aqui nesse amarelo, vou escolher o meu rosa que eu tinha escolhido. Depois eu clico nele de novo, venho mais cores. E aí eu vou variar aqui, ó, um tom mais escuro ou mais claro. Vou pegar esse tom aqui. Ok. Venho aqui, escolho lá meu tom de lilás clarinho. Venho de novo, clico em mais cores. E aí eu vou selecionar o mais escuro aqui. Depois eu pego lá o meu cinza. De novo vou em mais cores. E aí eu vou escolher um outro tom. Escolhi os tons, salvar. Então agora eu já tenho uma paleta de cores, ó, personalizada nas cores que eu desejo. Então os meus gráficos, todas as cores aqui eu já tenho um padrão. Posso colocar um azul? Posso, porém eu já tenho um padrão aqui que vai facilitar bastante o nosso trabalho. Então, lá no meu projeto pronto, a gente tem um menu aqui em cima. Esse menu eu reservei 4 linhas para fazer esse menu, tá? Então, nós vamos fazer isso aqui também. Então, aqui ela já deixou aqui, ó, na primeira linha. Então, eu venho aqui, clico no botão direito, inserir, aperto o F4, que é para poder fazer o meu último pedido, né? E mais F4. Então, eu vou deixar 4 linhas em branco aqui, tá? E vou trabalhar embaixo. Então, aqui eu vou selecionar a minha planilha, as minhas informações. Eu venho aqui na página inicial, formatar como tabela. E aí eu vou escolher qual o tom que eu desejo. Eu prefiro esse daqui. Ok. E aí, já tinha essas linhas de grade aqui, ó, essas bordas na realidade, né? Então, eu vou tirar essas bordas. Venho aqui na página inicial e aí eu tiro sem bordas. Ok, eu quero que fique assim. Por que que é importante formatar como tabela, tá? Mais para frente, nós vamos fazer várias tabelas dinâmicas. Depois eu explico o que que é. A tabela dinâmica, ela vai selecionar justamente a minha informação. Se eu crescer essa informação, porque é o normal, então ela vai continuar comprando e vai alimentando isso daqui, se eu não formatar como tabela dinâmica, ele não vai pegar as informações para baixo. E outra coisa também, se eu fizer qualquer fórmula, então, por exemplo, eu vou acrescentar uma coluna aqui. Ele já vai automaticamente na formatação, tá? Se eu colocar informações aqui para baixo, ele também vai crescer automaticamente a minha informação. Aliás, a minha formatação. Então, é muito bacana a gente trabalhar como tabelas. E também, quando eu fizer alguma fórmula, ele automaticamente já vai
arrastar para todas as linhas que já tem já no Excel. Ok? Então, primeiro, vamos trabalhar na aba Compra. O que eu posso fazer aqui para poder otimizar a minha planilha? Primeiro, nós temos aqui a data, beleza, código, tipo e modelo de roupa. Ok. E a quantidade que eu comprei? E o valor unitário? Certo, mas quanto foi o valor total dessa compra? Eu não sei. Então, aqui, ó, nessa célula H, eu vou clicar com o botão direito e vou colocar incluir. Então, aqui eu vou incluir o valor total da compra. Valor total da compra. Como que eu vou fazer o cálculo do valor total da compra? É justamente o valor unitário vezes a quantidade. Então, igual, eu clico no valor unitário vezes eu clico na quantidade. Quando eu aperto Enter, beleza. Então, o que faltou aqui para poder otimizar a nossa planilha por enquanto foi isso. É a questão do valor total da compra. Tá? Agora vamos lá para a venda. Na venda, a mesma coisa que eu vou colocar 4 linhas vagas e vou trabalhar aqui embaixo. Então, eu clico, venho lá na página inicial, formatar como tabela, vou escolher a mesma tabela que eu tinha escolhido. Ok, ele já selecionou tudo. Venho tirar as bordas, porque eu não quero essas bordas mais que estavam antes. O que nós temos aqui na compra? Aliás, na venda. A data da venda, o código do produto, a quantidade que foi vendida e se teve algum desconto ou não. Ok, código do produto. Facilitaria para mim ter toda a descrição aqui também. Então, ou seja, qual é a descrição? O tipo e o modelo de roupa. Então, eu vou acrescentar aqui, clico no botão direito, inserir, 2 colunas. Beleza. Então, aqui eu vou colocar o tipo. E aqui eu vou colocar o modelo. E eu quero que ele traz para mim nessas células automaticamente o tipo e o modelo que se refere a esse código, tá? Essa forma que a gente vai utilizar aqui é uma forma muitíssimo usada no Excel, que é o PROC-V. O que seria o PROC-V? É uma procura na vertical. Como que funciona? Eu quero que aqui fique o tipo e o modelo. Qual que é a minha referência que eu tenho? O meu código. Se a gente não sabe fórmula nenhuma, como que eu iria fazer essa situação? Por exemplo, eu poderia copiar esse código, eu venho aqui na minha aba Compra, eu dou aqui um Ctrl L para localizar, colo o meu código e dou Enter. Ah, eu achei. Aí eu vou caminhar para a minha direita até achar a coluna que eu quero informação. Ah, eu quero a blusa. Então, eu copio essa informação, venho aqui de novo na minha aba Venda e colo. Eu pego o código, venho lá na minha aba Compra, dou um Ctrl L, busco o código aqui, achei, caminho até onde tem a informação que eu desejo, copio, volto para cá e colo. Então, se a gente não sabe fórmula nenhuma, nós vamos ter esse trabalho árduo de responder isso daqui dessa forma. E o Excel, ele não nasceu para isso. Ele nasceu para poder otimizar a nossa vida. Então, quando eu quero fazer essa procura, eu faço a fórmula PROC-V. Então, como que funciona? A fórmula começa com igual, PROC-V, eu abro parênteses. O que é que eu estou procurando? Qual que é o meu valor procurado? Esse código. Cliquei. Toda vez que eu clico, coloco ponto e vírgula. Onde que está a minha base de informação? Está lá na aba Compra. De onde é que ele está? Onde é que ele começa? Ele começa aqui, ó, na coluna C. É na coluna C que eu tenho o código. Então, eu vou clicar na coluna C e vou arrastar para a minha direita até onde eu precisar. Beleza, eu só preciso disso aqui, ó, do tipo. Ok, selecionei alguma coisa, ponto e vírgula. Qual que é a coluna que está a minha informação? Eu arrastei uma, 2 colunas. Qual que é a coluna que está a minha informação? A segunda. Então, por isso eu vou colocar o número 2. Depois, ponto e vírgula.
E aí, quando eu faço o PROC-V, ele me traz isso daqui, de verdadeiro ou falso, tá? Geralmente, pelo menos eu nunca usei algo que fosse diferente de eu querer trazer somente o verdadeiro, tá? Então, eu coloco o número 0. Por que isso daqui? Porque eu quero falar para ele que eu quero o tipo de roupa que se refere ao código 2040. Porque se eu não colocar esse 0, se eu colocar o número 1, por exemplo, se ele achar o código 2041, ele vai entender que é algo próximo e ele vai me trazer o valor aproximado. E eu não quero o valor aproximado, eu quero o valor exato. Então, por isso eu coloco 0. Fecho parênteses e dou Enter. E aí ele já traz a informação e como ele já está formatado em tabela, ele vai vir essa informação para toda a minha planilha. De novo para a questão do modelo. Igual PROC-V, abrir parênteses. Eu vou clicar no meu código, ponto e vírgula. Onde que está a minha informação? Na aba Compra. Então, eu vou começar a selecionar do código sempre para frente. PROC-V sempre busca para a direita. Onde que está a minha informação? Quantas colunas eu tive que selecionar? 3. Se vocês tiverem dúvidas, se for uma planilha muito grande, observa que lá em cima ele conta, ó, 2C, que é a segunda coluna, 3C. Se eu quisesse o preço de venda, ó, ele já viria automaticamente para cá e eu iria escolher a opção 7, que é a sétima coluna que está a minha informação. Então, eu selecionei aqui, ponto e vírgula, a coluna que está a minha informação é a 3, ponto e vírgula, 0 para finalizar. Fecha parênteses e dá Enter. Beleza? Então, aqui eu tenho automaticamente, então, o tipo e o modelo. E a quantidade de roupas que foram vendidas. Mas vem cá, qual que é o valor de venda da blusa Laura, por exemplo? Não tem essa informação. Então, eu vou selecionar aqui, vou inserir uma outra coluna e vou colocar aqui, ó, valor de venda. Valor total de venda, né? Aliás, não, primeiro é o valor de venda, depois o valor total. Então, o preço de venda, qual que é? Eu também tenho isso cadastrado aqui, ó, na minha aba compra, que eu tenho o valor que é para eu poder vender essa roupa. Então, eu volto aqui e vou fazer um outro PROC, igual PROC-V, abrir parênteses, seleciono o meu código, ponto e vírgula, vou lá na aba onde está a minha informação, que é na aba compra, vou selecionar do código até o meu preço de venda. Ponto e vírgula, qual que é a coluna que está a minha informação? 7. Ponto e vírgula 0 para ele trazer exato. E aí ele já me trouxe a informação. Não está formatado em reais. Então eu vou clicar aqui em cima, clico com o botão direito, formatar células, moeda. Agora está. Ok, então eu automatizei isso daqui. E agora eu preciso fazer o valor total. Lembrando que eu também tenho um desconto. Então aqui eu vou colocar valor total de venda. Qual seria então o meu valor total de venda? É a quantidade multiplicada pelo valor de venda, tirando o meu desconto. Então, igual a minha quantidade vezes o meu valor de venda menos o meu desconto. E ele me trouxe os valores já tudo somado. Então, vou formatar aqui como reais também. Beleza, automatizei isso daqui. Por que que eu fiz esse PROC e tudo para poder facilitar essa situação? Digamos aqui que lá na aba compra, lá no dia 11 de maio, ela foi lá e fez uma compra. Qual foi a compra que ela fez? O código foi o código 1000. O que é esse código 1000? É um vestido. Qual é o nome do vestido? Noiva. Um exemplo, vestido de noiva. Quantos vestidos foram comprados? 2. Qual que é o valor desse vestido de noiva? Vou colocar aqui
R$ 1.000. Qual vai ser o meu valor de venda? Vou colocar aqui 1.500. Ok. Aí, de repente, no dia 12 de junho, ela vendeu esse vestido. Então, ela vai colocar aqui 12 de junho, ela vendeu o vestido. Qual foi o código do vestido? 1.000. Quando eu coloco 1.000, ele já traz para mim que foi um vestido de noiva e que o preço que é para eu poder vender é de R$ 1.500. Ah, quantos vestidos eu vendi nesse dia? Digamos que eu vendi os 2. Então, eu recebi R$ 3.000. Ah, não, mas eu dei um desconto de R$ 100. Então, foi R$ 2.900. Então, essa é a importância da gente automatizar essa planilha. Primeiro, porque ela não vai precisar de ficar copiando e colando o tempo inteiro as mesmas informações. E também, quando vier o mesmo código ou um código novo, já tenho aqui tudo automatizado. É só cadastrar na aba compra, que na aba venda já vem tudo automaticamente. Só precisando inserir a data e a quantidade e o desconto, caso tenha. Ok? Então, eu vou excluir aqui essa informação. Beleza, então nós temos a aba compra e venda já basicamente automatizadas. Aí, nós precisamos de ter vamos aqui para o controle. Controle de gastos, controle financeiro. Então, mais uma vez, eu vou deixar aqui, ó, 4 linhas para o meu painel, né, para minha informação, para os meus menus. E aqui também eu vou formatar como tabela. Só que aqui eu vou deixar umas outras linhas aqui vagas, que é em casos de necessidade. Ah, de repente o mês pagou o IPTU do local, né? Teve uma despesa, sei lá, contratou um funcionário esse, então teve essa despesa aí, tá? E também eu vou incluir outras informações. Por quê? Eu quero aqui o total, não tem uma soma do total. Então, eu quero aqui, ó, total de gastos. Vou colocar aqui. Também eu quero ter o total de vendas e o meu lucro. Ou não, né? Depende muito, porque senão vendeu o suficiente para pagar os gastos, não teve lucro. Mas colocando aqui para a gente poder ter uma noção. Então, eu vou colocar aqui essas informações, tá? Extras. Venho aqui, vou formatar em tabela de novo. Formatar como tabela. Vou escolher a mesma tabelinha de sempre. Vou tirar as bordas. E ok, é isso daí. Então, aqui embaixo, primeiro, vamos automatizar essa questão dessas compras, porque aqui, ó, é tudo escrito. Então, quer dizer que quando for no mês de junho, ela vai ter que ir lá e somar na planilha grande, que ela já está grande, quais foram as vendas do mês de junho e colocar aqui o valor. Eu não quero isso, eu quero facilidade. Então, nesse caso aqui, eu vou apagar essa informação. E aqui eu vou colocar a fórmula, tá? Aluguel, condomínio, água, luz, transporte, eu não preciso colocar a fórmula, porque realmente é um gasto que pode ser variável. Então, vem aqui e altera e coloca o valor que gastou naquele mês. Mas as compras, ela vai ser essa soma, então já posso facilitar isso daí. Então, primeiro, a soma das compras, tá? Como que a gente vai fazer a soma das compras? Então, aqui na minha aba compra, eu tenho o valor total da compra e eu tenho a data. Só que a minha referência é data, é dia, mês e ano. E a referência que eu tenho aqui é somente o mês. E para eu poder fazer essa soma, a gente já falou isso em outros vídeos aqui no canal, que seria o soma-se. Por quê? Eu quero somar quantas vendas nós tivemos no determinado mês. Então, é um soma-se, tá? Que eu quero somar isso daí. Então, somar quantas compras foram feitas em determinado mês. Então, a gente se deparou com a seguinte situação. Eu terei aqui que modificar um pouquinho nessa questão da compra. Eu não posso ter essa referência, data, mês e ano. Eu preciso ter a referência do mês somente. Então, eu vou colocar aqui uma outra aba. Essa aba depois vai ficar oculta porque ela não interessa para minha cliente.
Isso daqui é só algo que eu estou fazendo para ter um outro resultado. E no Excel isso acontece muito, da gente ter que fazer algumas máscaras para atingir um determinado resultado. Então aqui eu quero que ele me traga o mês dessa data. Como que eu vou trazer isso? Tem uma fórmula chamada mês. Então, igual mês, abro parênteses, clico aqui na minha data, fecho parênteses e dou Enter. Ele me trouxe o mês. Ele está formatado como moeda, mas na realidade ele vai ficar formatado como número. Ok? Quando for 1, eu sei que é janeiro. Quando for 2, é fevereiro e assim por diante. É isso o que eu desejo, tá? Isso aqui vai ficar ocultado. Depois a gente oculta. Então, eu venho no meu controle financeiro e vou colocar aqui em cima, do qual também vai ficar ocultado, as minhas referências de meses. Tá? Tá formatado como valores? Não é para ser formatado como valores. Eu venho aqui e altero para número. Beleza. Então, agora sim, eu consigo fazer um soma-se tranquilamente, somando as compras em determinado mês. Só que eu não vou pegar janeiro de referência, vou pegar o mês 1. Aqui o número 1, tá? Então, vai ser igual, soma-se, abrir parênteses. O que é que eu estou procurando? Tá lá na aba compra. O que é que eu estou procurando? Esse mês. Essa coluna aqui, esse mês. Ponto e vírgula. Vou voltar lá para o meu controle financeiro e vou colocar o meu critério. O meu critério é o quê? É o 1. Então, eu quero contabilizar sempre o número 1, né? Que foi encontrado. Ponto e vírgula. Volto de novo para a minha aba compra e eu vou falar para ele onde é que está o valor que eu quero que ele soma. Que é aqui, ó, o valor total de compra, que é a coluna H. Venho aqui, fecho parênteses e dou Enter. Ele me traz o valor. Vou fazer algo, vai dar errado, mas eu quero que dê errado para mostrar para vocês, caso alguém não saiba. Ele não contabilizou aqui. Por quê? Lê comigo essa fórmula. Ele está buscando a minha referência de mês lá na coluna J. Depois, ele está buscando a referência compra, o valor total da compra, lá na coluna H. É aqui onde está a minha informação. Quando eu venho para o outro mês, quando eu arrastei a fórmula, ele mudou para cá e então, ou seja, ele não travou. Não pode acontecer dele modificar essas colunas. Então, a coluna que eu quero que ele vá contabilizar sempre vai ser a coluna J e a coluna H. Sempre. Vai ser H e vai ser a J. Eu tenho que travar isso daqui. Como que a gente faz para travar, tá? Eu vou fazer de novo a fórmula, não precisava, mas eu vou fazer novamente e vou travar, para que vocês vejam. Então, igual, soma-se, abre parênteses. Vou lá na minha aba compra, eu estou buscando esse mês, ponto e vírgula. Ah, aliás, antes de colocar ponto e vírgula, quando eu selecionar aquilo que eu quero, que eu desejo, que no caso é a coluna J, que é a coluna J, o que eu faço para poder travar? Vou apertar um F4. Observa ali que ele está com cifrão entre os J. Então, ou seja, ele não vai tirar daquilo ali. Eu posso arrastar 1000 linhas, 1000 colunas, que ele não vai alterar de J para cá, para nada. Sempre vai permanecer J, tá? Ponto e vírgula. O que eu estou procurando lá no meu controle financeiro? O número 1. Ponto e vírgula novamente. Mas qual que é o valor que eu quero que soma, né? Então, eu venho lá na minha aba compra e vou somar aqui, ó, lá na coluna H, valor total da compra. E o H também eu quero travar, então vou apertar F4. Fiz isso, fecha parênteses e dá Enter. Quando eu arrastar, que agora vai ser para lateral, beleza, ele não deu erro. Por quê? Ele está travado lá nas minhas colunas que eu não quero que mexa, ok? Então, aqui a gente já falou sobre soma-se. Agora, total de gastos. O meu total é simples, é uma soma. Então, igual soma, abre parênteses, e vou selecionar
as colunas que eu quero que ele soma. Fecho parênteses e dou Enter. Aqui ele não está descendo as informações porque não é na linha vertical, não é no horizontal, tá? É na vertical que eu quero a forma, então eu tenho que fazer isso aqui individual mesmo. O meu total de vendas. O total de vendas eu vou fazer a mesma coisa, o soma-se. Só que agora vai ser na aba vendas. Então, igual, soma-se, abrir parênteses. Aí eu tenho que ir lá na aba vendas para poder fazer isso aqui, né? O mês. Ainda não coloquei. Então, mês igual mês, meio aqui. Aqui. Então, soma-se igual, soma-se, abrir parênteses, vou lá na minha coluna venda agora, eu quero saber o total de venda desse mês, dessa coluna, já vou travar F4, ponto e vírgula, volto lá no meu controle financeiro, o que eu quero somar? O número 1, que se refere ao mês de janeiro, ponto e vírgula. Volto lá na minha aba venda e vou colocar aqui o valor total de venda, que é a coluna I. Travo também, F4. E aí, fecho parênteses e dou Enter. E aqui eu tenho o valor total de venda. O lucro é o valor de venda menos os gastos. Então, eis a questão, se vai ser lucro ou prejuízo, né? Como que a gente vai fazer? Igual o valor de venda menos o gasto. Dá Enter. E aí a gente tem as informações aqui, certo? Então eu tenho aqui de maneira automatizada, por que eu quis colocar o soma-se? Imagine que lá no mês de maio, aqui está dando valor de venda de R$ 9.350. Aí eu venho aqui no mês de maio, vamos lá no dia 20 de maio ela viajou, fez lá uma compra, cadastrou aqui a compra e fez um total de, sei lá, comprou 50 peças no valor unitário de R$ 50. Então, 2.500. Quando eu venho aqui no controle financeiro, ele automaticamente já mudou. Ela não vai precisar de fazer essa soma de novo. Já está aqui. Então, a maneira como for alimentando, essa soma aqui ela vai ser alimentada também. Agora, como eu falei, aluguel, condomínio, água, luz, telefone, outras coisas que os valores podem alterar, não tem cálculo para isso, precisa vir aqui e colocar o valor. Da mesma maneira, quando eu for lá em vendas e colocar que eu fiz um valor X de venda, automaticamente isso daqui vai mudar, então o meu lucro ou prejuízo também automaticamente vai mudar, porque tudo aqui está com fórmulas, tá? Então, vou tirar aqui essa minha informação. Ok. O básico eu já tenho, que é a minha aba da compra, venda e o meu controle financeiro. E então, como estamos até aqui? Muita informação hoje, não é mesmo? Hoje nós já vimos como personalizar uma paleta de cores, como formatar em tabela, o que é muito importante, PROC-V, soma-se, fórmula do mês, cálculos matemáticos simples como subtração, multiplicação e etc. Não é? Então teve muita informação hoje. Nós vamos dividir essa aula em 2 módulos. Esse é o primeiro. Vou deixar no link da descrição a planilha inicial e a planilha final, como ficou até a aula de hoje. Espero que você baixe seu computador e treine, tá? Porque é importante saber que não existe fórmula mágica. Para cada necessidade, nós temos que ajustar ou reajustar algumas situações no Excel. Por isso é tão importante a gente conhecer e aprender e saber como utilizar. Então, nada melhor do que a prática. Pratiquem e até a próxima e o meu muito obrigada!